Parabéns vocês que conseguiram levantar. Hoje tava bom demais, né? Tava bom demais. Eu perdi a noção do tempo hoje. Né? Ainda bem que o relógio despertou, né? Senão eu ia embora. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Quero dar bom dia também ao pessoal que está nos assistindo pela internet. Na semana passada nós tivemos um problema, mas ficou gravada a aula e ficou gravado o culto, não é isso? E aí, pessoal, está disponível para você não perder a sequência. Você que nos assiste, está a sequência lá gravada. Só não deu para a gente transmitir ao vivo porque a gente teve problema na internet. Hoje está estabilizado. A gente ganhou um computador. É um computador mais ou menos, não é velho, mas também não é novo, não é de última geração, mas já deu para melhorar a questão da qualidade da imagem. A gente, para melhorar mesmo, a gente precisava melhorar também, aumentar a quantidade de mega de transmissão, né? E aí a Vivo tá meio morto, né? A Vivo falou que não dá, porque a nossa linha é antiga. E aí a gente só tem 1 mega. Conversando com o técnico, o bom seria a gente ter 10 mega. Mas aí então, orem aí pra gente poder ser criativo nisso, né? Então estamos tentando melhorar mais ainda aí a nossa transmissão. Temos percebido vários irmãos que têm nos assistido aí, pessoal lá de Portugal também tem assistido a gente. Olha o privilégio que a gente tem, né? Então vamos continuar hoje nosso estudo sobre consciência. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Ô Chico, você ora bem alto pra gente? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Peço que o Senhor nos dê uma consciência boa, uma consciência de tua palavra, pois sabemos que temos que aprender muito sobre isso, compreender, Senhor, de acordo com a tua vontade. Então, por isso, nós pedimos nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente aprende na escola, quando a gente vai dar aula, que uma parte muito importante do ensino é a recapitulação. O que você faz? Você já ensinou um pedaço, quando vai começar o outro pedaço, você volta um pouquinho e aí parte. É o que a gente tem feito, tem procurado fazer no início das aulas. Tá? Mas eu queria também deixar aberto, pessoal, lembrar você o seguinte: você pode fazer perguntas também. Se de repente alguma parte da matéria, alguma parte do assunto você não está conseguindo pegar, não está entendendo, você pode perguntar. Tudo bem, pessoal? Tá? Eu quero fazer a recapitulação junto com vocês de novo, tá bom? E eu quero lembrar os passos para que você, eu quero fazer passo a passo para que você possa chegar em casa e explicar lá para o seu vizinho, para o seu amigo, falar, ó, tive um estudo sobre consciência. A consciência ela é o seguinte, você já estudou sobre consciência, entende o que é consciência? O que é consciência para você? São várias formas de você introduzir esse assunto para alguém. Quem fez a consciência? Tudo bem, pessoal? Tá? E eu quero fazer passo a passo com vocês para que vocês possam reproduzir isso. Porque a ideia, pessoal, não é simplesmente você absorver um conhecimento, ficar gordinho espiritualmente e manter aquilo com você. A ideia é o quê? Você se alimentar para você poder abençoar o outro. Tudo bem? Beleza? Quando a gente começa a estudar sobre também a questão da consciência, nós vamos tocar em pontos importantíssimos da vida cristã e um ponto importantíssimo da nossa vida humana também. Nós como seres humanos, é importantíssimo a gente entender a consciência. Isso vai nos fazer pais melhores, né, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Vai ser importante pra gente. Então vamos lá passo a passo, tá, pessoal?
eu estou procurando ser bem didático aqui, tá? A consciência, ela é algo criado por Deus. Foi Deus que fez. E Ele deu isso para o homem. A consciência faz parte do ser humano. Lembrando que o ser humano ele é dividido em duas partes. Uma parte material e uma parte, pode botar imaterial. Imaterial, tá bom? Por que a gente usa imaterial do que espiritual? Porque o termo imaterial ele é um termo mais abrangente. Tudo bem? Tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, uma parte imaterial do ser humano são os pensamentos. Isso é espiritual? O pessoal vai ter dificuldade de dizer se é ou se não é. Existem pensamentos que são espirituais. Existem pensamentos que são carnais. Então eu falar que tudo que não é material é espiritual, isso pode gerar confusão. Então, para a gente não entrar na confusão já de cara, que a gente só está começando, a gente diz que é imaterial. Tudo bem? Aí, aqui a gente explica o seguinte. Assim como a parte material do homem ela é divisível, no sentido de eu posso estudar ela em partes, como por exemplo eu posso dividir o corpo humano. Como que a gente pode dividir o corpo humano? O pessoal tem aquela divisão clássica, cabeça, tronco e membro. Mas eu também posso dividir o ser humano em aparelhos, sistemas, né? Também posso, ter um sistema digestivo ou digestório, né? Como alguns os mais técnicos aí me ajudam. Existe sistema nervoso, sistema circulatório, tá bom? Alguns que têm o sistema nervoso, né, bem desenvolvido. Assim. Então, assim a gente dividiria a parte material do homem. E aí, dividir a parte imaterial também ele é divisível, no sentido de estudo. Não é que nem o corpo que você pode dissecar e tirar pedaços. Na parte imaterial você também divide, mas é tudo conceito, pessoal. É conceitual. A gente sabe que tem, mas a gente não consegue ver. Como os pensamentos da gente. A gente consegue ver pensamento? Graças a Deus não, né? Então assim, quando a gente subdivide a parte imaterial do homem, a gente divide no sentido de conceitos, tá, pessoal? Não dá para ver essa divisão. Tudo bem até aqui? E aí, como que a gente pode dividir o imaterial? Alguns pedaços, vamos lá. Oi? Vontade. Existe dentro de nós alguma coisa lá que nos dá capacidade de decisão. Certo? Você, para vir aqui essa manhã, você teve que exercer a sua vontade. Eu não quero ficar na cama dormindo. Eu vou para a igreja. Certo? O que mais? A consciência está aqui dentro. O que mais? Emoções. Personalidade. É engraçado dessa palavra persona, né? Persona é pessoa, né? Personalidade. Opa, falaram uma importante aí. Memória. Gente, a memória ela é muito importante, pessoal. Né? A memória ela é muito importante porque dentro da memória ficam armazenadas informações que nos fazem ser quem nós somos. Né? Hoje, com certeza, você é fruto das suas experiências, das coisas ruins que aconteceram com você, das coisas boas. Você se relaciona com a sua memória. A sua memória meio que molda, né?
o jeito que você é. Certo? O discernimento, ele é um conjunto de várias partes imateriais funcionando. Entendeu? Porque o discernimento, por exemplo, está ligado com a consciência. O discernimento é o quê? Eu poder pesar as coisas, eu ter essa capacidade de, não, isso daqui não é bom, então eu vou por aqui. Essa ideia do discernimento, você vai ver várias dessas funcionando ao mesmo tempo que vão te dar discernimento, vão gerar discernimento. Tudo bem, pessoal? E aí a gente poderia colocar mais coisas aqui no meio. Tudo bem? Então, assim, a explicação começa sempre dizendo o seguinte: a memória foi um presente a consciência, assim como a memória, foi um presente dado por Deus ao ser humano. Tá bom? Mas para que Deus deu esse presente para o ser humano? Qual que é a finalidade da consciência? Não pode ler agora, tá bom? Na apostila. Não pode ler. É um? Tá bom. Ela é um indicador, é um termômetro, não tem problema, é um termômetro, tá? Ele é um indicador. Ela vai indicar o quê? Ela não indica o conceito de certo e errado. Esse ponto está travando todas as vezes que eu passo essa recapitulação, o pessoal está indo nessa direção. Já umas 73 vezes a gente já bateu. Então, ó, pessoal, presta atenção agora, porque eu estou vendo que a turma está tendo dificuldade nesse ponto. Lembra daquela explicação que eu dei sobre o juiz? O juiz, ele determina o bem ou o mal? Ele determina o que é certo e errado? Ele julga. Lembra disso? Quem que determina as leis? O poder legislativo. Ou seja, são homens honestos que fazem as leis, que determinam o que é certo e errado. Tem tudo para dar errado, sim, agora, mas tudo bem. Ou seja, o juiz, ele não faz a lei. Concorda comigo? O juiz, ele julga. Atenção, pessoal, atenção. Qual que é o símbolo que a gente usa? Qual que é o desenho que a gente usa para falar da consciência? A balança. Inclusive, é legal porque a balança, ela é o símbolo da justiça. Vocês já viram a justiça? Ela é uma mulher cega, vendada. Aqui no Brasil, mais do que nunca, mas dizem que ela faz assim. Aqui no Brasil, para ver que, é político? Não, então é foco especial. Tá. Então, assim, ela é cega porque ela não vê para quem que ela está julgando. Numa mão ela tem o quê? Uma balança e na outra uma espada. Tá? Para alguns, essa espada aí é cortador de grama. Vamos lá. Aí, meus dotes desenhísticos aqui. Gente, a balança determina o que é certo e errado? A balança, ela é um elemento para medir o que é certo e errado? Não é. A balança não faz isso. Tudo bem? A balança, ela mede o quê? Peso, certo? Se o peso estiver igual, ela fica paradinha. Se um estiver mais pesado do que o outro, ela se move, não é isso? Gente, a função da consciência, a função do juiz, ela é a mesma. Ela tem a função de julgar. Tudo bem? A função do juiz, a função da consciência, ela não tem função de decisão. A decisão está ligada à nossa vontade. Julgar se a decisão é certa ou errada, vai julgar a decisão, está ligada com a consciência. E o que é certo e o que é errado está guardado na memória. Entenderam? Tudo bem? Então, ó, a função da
consciência, pessoal, a consciência tem a função de julgar. Vamos botar isso aqui para a gente poder julgar, para você não esquecer, tá, pessoal? Então a consciência tem a função de, todo mundo junto, vamos lá. A consciência tem a função de julgar. A consciência não decide o que é certo e errado. Tudo bem? Beleza? A consciência, como a balança, essa balança aqui, como o juiz, ele trabalha com dois elementos. Por isso que a figura da balança é importante. São dois elementos que vão ser pesados ali, para saber. Tudo bem? Quais são os elementos que o juiz usa, que ele tem nas mãos, para que ele possa exercer o trabalho dele de julgar? Um juiz, vamos pensar aqui, um juiz criminal. O que ele tem na mão? De um lado ele vai ter as leis, e de outro lado o que ele vai ter? O ato da pessoa, as provas, os depoimentos e tal. E o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai comparar a lei com o ato da pessoa. Se o ato da pessoa estiver dentro da lei, tranquilo, certo? Se o ato da pessoa estiver fora da lei, opa, tem que punir. Entenderam isso, pessoal? O processo de julgamento, ele é assim. Na nossa cabeça é igualzinho, pessoal. Tudo bem? Só que, bom, o juiz, então, tem a lei, não é assim? O juiz, de um lado, ele vai ter a lei, deixa eu pegar, tá vendo? De um lado, ele tem a lei, no nosso caso, vai ter a Constituição Brasileira, o Código de Processo, né? Você gostou? E de outro lado, ele vai ter o quê? O ato ali, o que a pessoa fez, né? O possível delito ou a reclamação de alguém, né? Vai estar aqui. Tudo bem, pessoal? Dependendo do que a pessoa fez ou deixou de fazer, aí ele está dentro ou fora da lei. Tudo bem? Tudo bem? Até aqui, pessoal, qual que é a dúvida? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal, o que não está claro? Então, se eu falar assim, qual que é a função da consciência? Quem falar que é para decidir o que é certo e errado, perde a salvação. Essa palavra fica na cabeça. Qual que é a função da consciência? Julgar. Tudo bem? Isso é importantíssimo, tá bom? A consciência, ela tem essa função de juíza na nossa cabeça, de juiz. Ela ajuda a gente a julgar. Agora, por exemplo, o juiz, ele usa a lei e o ato da pessoa. Ele compara uma coisa com a outra, tá? Nós, na nossa cabeça, o que nós colocamos dentro aqui das bacias da balança, tá? Aí você vai explicar aquele negócio do livrinho. Você lembra do livrinho? Alguém me ajuda aí, fala aí, o que é esse livrinho? Treinamento de tanto de bem muito mal. Tudo que tem na sua vida. Não, tudo que acontece mesmo. Vamos supor assim. Isso. Tudo que é bom, tudo que é ruim, eu vou colocando no meu livrinho. Não é isso? Quase isso aí. Tá esquentando. O que tem esse livrinho? Lembra o título do livrinho? Vocês já anotaram o livro? Já anotaram o título do livro? É o nosso código de ética. Você lembra do título que eu dei do livrinho? Tem a ver com conduta.
caso, o meu é do chá. Tudo bem? Beleza, pessoal? Todo mundo tem esse livro. Todo mundo tem esse livro. Tá? Todo ser humano tem esse livro. Tudo bem? Alguns pode ser só um livro igual de criança, né? Com umas 5 folhinhas lá, que é certo que é errado. Outros não, tá bem elaborado aí, o que é certo e o que é errado para ele. Tá? Esse livro, gente, ele está guardado na nossa memória. A gente sabe isso, está na nossa memória, está guardado com a gente. Você sabe o que é certo e errado para você. Esse livro de certo e errado aqui é uma pergunta que eu já fiz. Esse livro de certo e errado, ele é a Bíblia? Não. Isso, não é a Bíblia. Ele deve estar em concordância com a Bíblia? Tudo bem? Mas ele não é a Bíblia. Agora, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu enriqueço esse livro. Concorda comigo? Tudo bem? Quanto mais eu leio a Bíblia, e eu leio, mas eu preciso ter uma postura em relação à Bíblia para isso poder valer para mim. Qual que é a postura? Você vai conseguir fazer isso se você tiver essa postura antes. Tem alguns pressupostos, tem algumas coisas anteriores que eu exerço antes mesmo de abrir a Bíblia, que eu preciso ter em relação a esse livro. Que atitudes são essas? Oi? Crer que é a palavra de Deus. Não entendi. Crer que é a palavra de Deus. Primeiro é crer que esse livro é um livro especial. Certo? Porque se eu achar que é um livro qualquer um, eu vou ler como eu leio Machado de Assis, como eu leio Euclides da Cunha, eu vou ler como um conto. Essa é uma postura correta em relação à Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia como um livro espiritual, sobrenatural, né? Isso então, além do crer, está envolvendo que outro fator importantíssimo? Oi? Antes disso, olha só, irmão, eu estou falando de coisas antes de eu abrir o livro, antes de eu abrir. Porque depois que eu abro, aí eu vou querer exercer, vou querer, tá? Mas para eu querer exercer, antes mesmo de eu abrir esse livro, eu tenho que ter algumas atitudes em relação ao livro. Uma coisa que o irmão nos colocou é que eu preciso já partir da ideia de que eu preciso crer. Ou seja, eu preciso acreditar que o conteúdo desse livro é um conteúdo especial. Concordam comigo? Tudo bem? Que outra atitude eu tenho que ter para com esse livro? Isso eu vou fazer depois. Eu estou falando de antes. Antes de abrir esse livro, o que eu tenho que fazer? Além de crer. Eu vou fazer isso depois de abrir o livro. Antes de ler. Eu vou ler depois de abrir. Aqui eu não consigo ler nada. Antes, meu Deus! Antes, gente, de abrir o livro. Legal, o pessoal está tentando. Capta. Tem que crer, que mais? Oi? Antes mesmo de eu me converter, porque eu vou me converter depois de saber o conteúdo desse livro. Conversão, ela vem depois, concorda? Que atitude eu tenho que ter antes? Antes, meu Deus! Antes! Eu preciso ter essa atitude de respeito. Pô, peraí, não é qualquer livro. Vamos respeitar o conteúdo. E aí vamos partir da ideia de que o que está sendo dito aqui é a verdade. Tudo bem? Isso. A própria Bíblia, depois que eu abro,
ela vai dar essas comprovações de que ela é verdadeira e tudo. Mas é legal, antes mesmo de eu abrir esse livro, de eu já ir com essa ideia de que eu preciso acreditar, porque o conteúdo desse livro é a verdade. Então esses pressupostos, eles me ajudam. E aí entra muito o que nós vamos fazer com as nossas crianças em relação à Bíblia. Então, por exemplo, lá em casa, tem alguns livros que a gente deixa lá para elas brincarem com os livros. Então, é natural que a criança vai rasgar, solta uma página, coisa e tal. Agora, a gente não deixa elas fazerem isso com a Bíblia. O que a gente está querendo passar para elas? Oh, peraí, esse livro aqui não. Esse livro aqui é muito especial. Entenderam a ideia? Tá? Isso vai ajudar a gente a olhar para o conteúdo do livro. Isso ajuda o ser humano a olhar para o conteúdo do livro, e aí ele vai ter mais convicção para escrever o conteúdo desse livro no meu livro de certo e errado. Entenderam esse processo? Agora, se eu já parar, esse livro aqui é um livro qualquer, vamos lá ver o que tem nele. Eu creio que a Bíblia ainda assim, ela é poderosa para fazer efeito, de estimular a fé, certo? Mas quando eu já parto dessa ideia, não, eu quero abrir a Bíblia porque eu quero saber a verdade, então eu vou lê-la, entendeu? Você precisa ter primeiro a fé antes de ler, antes de ler a Bíblia. Eu vou ter dificuldade de dizer sim na sua pergunta, porque tem aquele texto que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu não colocaria tanto que você já tem que... Talvez o crente, ele deve ter essa postura em relação à Bíblia, mas para ele já ter essa fé, Deus já fez alguma coisa. Por isso que eu também vejo naquele texto de Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu posso crer que a salvação é dom de Deus, mas que a própria fé também ela é dom de Deus. Ela é um presente de Deus para que eu possa entender o que a Bíblia diz. Entendeu? Mas eu digo para nós, que já somos cristãos, que já fomos alcançados pela fé, é importante essa atitude em relação a esse livro. De nós, quando nós formos abrir, nós lembrarmos que esse livro, ele é um livro sem igual, ele é um livro especial, ele é a palavra de Deus. Aí sim eu posso dizer que, bom, para o crente ele já vai abrir com esse pressuposto, eu tenho fé de que isso aqui é a verdade. Tudo bem? Isso vai me ajudar, mas a gente vai ver isso com mais calma, tá? Vai me ajudar a estimular a minha consciência para que ela funcione melhor. Então vamos voltar aqui, pessoal. Deixa eu falar uma coisa aqui, só em termos da nossa dinâmica da aula. Isso que aconteceu assim, do pessoal tá querendo uma resposta, o pessoal tá tentando, e mesmo que erre, gente, eu gosto demais disso, porque isso é, olha, vai tentando, a gente vai junto criando. Agora, o que eu não quero fazer é dar todas as respostas. Sabe por quê? Se eu ficar dando todas as respostas, o cérebro humano, ele funciona assim. Aqueles que funcionam, né? Eles funcionam assim. Quando ele tem alguma coisa que ele quer descobrir, o cérebro funciona. Se eu começar a dar todas as respostas, ele entra em humor. Entendeu? Então, daqui a pouco o pessoal para de falar e fica, vai botando para dentro da minha cabeça. Isso não ensina. É legal esse desafio que nem a gente está fazendo agora. Pô, o que ele está querendo dizer? Por que é? Isso é legal para a aula, entendeu, pessoal? Então, mesmo que você erre, pessoal, você está contribuindo para a aula. Não tenha medo. Eu prometo para você que eu não vou zoar você, porque você deu uma resposta diferente da que eu estou querendo. Entendeu? Eu não vou ficar fazendo gracinha com o seu erro, tá bom, pessoal? Eu prometo isso. Então não tenha medo, tá? Eu tenho certeza
do seu lado aí, ele também não vai rir muito de você, tá bom? E errando mesmo que a gente aprende. Então vamos lá, voltando aqui à explicação. A função da consciência é o quê? Julgar. Ai, que alegria ouvir. Ai, Jesus, está funcionando. A função da consciência é julgar. Ela decide o que é certo e errado? Não, tá bom? E ela, assim como o juiz ele usa o que para julgar? De um lado ele usa o que? As leis, aí vamos pensar a Constituição brasileira, né? E do outro lado ele vai usar o que? O ato, os autos, né? As provas, né? E ele vai comparar uma coisa com a outra. Tudo bem? Ele vai comparar a lei com o ato. Se aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer estiver dentro da lei, a balança fica retinha. Se isso aqui estiver fora, ele fez menos do que a lei mandou, fez além da lei, ele saiu da lei, então a balança vai, aí ele vai pesar e vai estar fora da lei, está errado. Aí o juiz só diz, está errado. Tudo bem? Tudo bem? É inocente ou é culpado. Tudo bem, pessoal? Tá. Na nossa cabeça, nós também vamos ter esses dois elementos. O primeiro elemento que a nossa consciência vai usar para julgar é o livro de certo e errado. Esse código de conduta ética que a gente tem dentro da vida. Tudo bem? Esse livro é a Bíblia? Não é a Bíblia. Ele deve ser instruído com a Bíblia? Sim. Tá. O que é certo que está na Bíblia tem que ser certo para a gente. O que é errado que está na Bíblia tem que ser errado para a gente. Está na nossa memória, isso. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Está na nossa memória esse livrinho. Pode acontecer de eu bater a cabeça, esquecer tudo. Cara, eu vou ter dificuldade até de saber se as coisas que são certas ou erradas. Algumas pessoas vão ter que aprender tudo de novo. Isso já aconteceu, tá, pessoal? Algumas pessoas sofreram um acidente, perderam a memória, esqueceram o nome. Elas não sabiam nem se elas eram pessoas boas, se elas eram pessoas ruins. Isso já aconteceu. É muito interessante esses casos. No nosso caso, a nossa memória funciona. Na maioria das vezes ela funciona. Mas em relação ao certo e errado, pessoal, ela está ligada num pedaço da memória que é muito profunda. Tá? Que está bem incrustado na nossa personalidade. Isso é assunto para outra matéria. Mas isso daqui é fácil da gente saber o que você acha, o que você entende como certo e errado. Né? Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, roubar é certo ou errado? Errado. Mentir é certo ou errado? Errado sempre? Sempre. Roubar é certo ou errado? É errado, sempre errado? É sempre errado. Né? Então, isso daí já está lá na nossa memória, a gente sabe disso. Bater na mãe é certo ou errado? Errado. Entendeu? Bater na esposa é certo ou errado? Errado. E a mulher bater no homem é certo ou errado? Peraí que eu ouvi divisão aqui no fogo. Ai, Jesus. Eu ouvi umas vezes no meio, o infiel no meio falou às vezes. É errado, pessoal. Certo? A disciplina física no filho. Você vai disciplinar o seu filho, dá uma palmada nele. É certo ou errado? É certo. Agredir o filho, é certo ou errado? Errado. Por isso que eu não preciso ter uma lei específica para isso, porque já tem a lei contra a agressão, ela funciona para tudo. Tá? Mas vocês perceberam? Se eu for fazer uma prova aqui sobre o que você acredita como certo e errado, cara, você vai responder a prova em 5 minutos.
porque está na sua memória, está na ponta da língua. Tudo bem? Agora, pode acontecer de coisas que eu não acho tão errado e a palavra de Deus precisa corrigir. Entendeu? E nem sempre esse processo ele é rápido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E existem algumas, nesse livrinho aqui, existem algumas complexidades, algumas coisas que são mais difíceis. Eu não vou entrar aqui nessas coisas porque senão não vai dar tudo. Mas existem algumas coisas que são mais difíceis. Por exemplo, tem coisas que em si não são erradas, mas se leva algum irmão meu a pecar, ela passa a ser. Entenderam isso? A Bíblia nos dá essa direção. Tem coisas que em si elas não são erradas, mas se eu levo o meu irmão a pecar, passa a ser errado. A Bíblia diz isso, não é? Então tem algumas coisas nesse livrinho que não é só sim ou não, tem coisas que a gente tem que pensar. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Até essa questão do matar é errado. Aí que tá, por exemplo, mas o cara vem com uma faca pra cima de mim e tá vindo que ele vai verificar essa faca. Cara, eu tenho aqui um negócio ponto de ajuda, eu vou tacar nele, aí matei o cara. Isso foi certo ou errado, entendeu? Então tem algumas complexidades. Mas, gente, no geral, a gente não erra nas coisas mais complexas. Entendeu? Então, isso daí está ligado com o pecado que atrapalhou a nossa memória. Eu creio, quando Deus fez o ser humano, Ele não fez com a capacidade de esquecer, só de lembrar. Entenderam isso que eu falei? Quando Deus fez o homem perfeito, a memória dele era perfeita. Você falava uma vez, ele gravava, nunca mais esquecia. Só que o pecado ele afetou a nossa memória também. Por isso que Deus vai usar na lei tantas vezes, ó, lembrem-se da aliança, ó, lembrem, porque tem que ser um processo que a gente tem que fazer, porque o pecado ele vai meio que botando tanto lá, a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Tudo bem, pessoal, em relação a isso? Aí, por isso que a Bíblia, a gente está estudando. Eu fico feliz porque nunca vai faltar emprego para o professor de escola dominical, né? Não tem assim, ó, acabou o curso, todo mundo está liberado, não precisa mais vir domingo de manhã. Cara, a gente sempre tem que estar aprendendo, e aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que estar reestudando para a gente não esquecer. Bem? E um processo importante na nossa cabeça, que Deus falou, é que eu preciso renovar a minha mente. Renovar a mente é um processo que o crente tem que estar fazendo, ou seja, ele tem que entender que existem posturas erradas, ele vai passar por um processo de renovação e vai levar para posturas que são certas. Tudo bem? E o elemento que vai dizer, ó, tira a cabeça dessa igreja e põe nessa, é a palavra de Deus. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estou olhando para vocês. Muito bom estar com vocês, viu, pessoal? Então, nós temos na nossa consciência, a consciência tem a função de julgar, ela vai julgar entre duas coisas. Uma das coisas é o livro do que nós entendemos como certo e errado. Tudo bem? Aquilo que eu aprendi. Por isso também é importante, Cecília, desde criança a gente ensinar o menino o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, esse caminho, essas coisas que nós ensinamos, ele não vai esquecer. É verdade, até fisicamente, a memória de uma criança é incrível, né? A Susan falou para a Kelly as cores em inglês. Aí, isso eu não vi ela fazendo isso. Eu chego para a Kelly, qual período que
você quer? Aí tinha um vermelho e um amarelo. Ela falou, eu quero o yellow. Qual que é o yellow? O amarelo, né, pai? Eu nem sei quando foi que a Susan, depois que eu fiquei sabendo. A Susan ensinou, eu falei, qual é o vermelho? Ela pede. Eu falei, vou melhorar a pronúncia, mas o entendimento tá legal. Então é por isso que a gente precisa ensinar as crianças. Isso aqui, eu lembro, antes de Deus eu falo isso para vocês. Eu lembro de aulas que eu tive na igreja, no maternal da igreja. 3 anos. Olha que interessante daí, pastor. Por exemplo, ela fez isso com você. Mas supor que você não conhece o inglês. Ela fez isso com você e você deu para ela uma amarela. Você conheceu o inglês. Se você não está errado, se você não conhece que ela é amarela, você não conhecia. Deu uma coisa para ela que você não conhecia. Eu sabia que era um pirulito, que aquilo nem ia matar ela. Só questão da cor mesmo. Mas se você não conhecia. Se eu não conhecesse, eu não podia nem oferecer. Se fosse, né, eu pego uns bromos e ofereço para ela, isso é certo ou errado? O que vocês acham? Se eu pegar uns bromos e der para ela, isso é certo ou errado? É certo? Eu sei que Isso, então a gente não pode dizer, entendeu? Aí eu não deveria oferecer. Entendeu? Agora, se esses bromos são um pão de mel, até eu quero. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu preciso estimular as crianças, a partir dela ser pequenininha, isso vai ajudar ela a saber, porque ela já está escrevendo o livrinho dela, pessoal. Isso não é um processo. Ai, como é que eu vou falar isso? Às vezes, a gente faz isso às vezes sem perceber. A gente vai aprendendo o que é certo e errado. Não é? Em alguns momentos, a gente precisa ver, ó, isso aqui é errado. A gente precisa explicar, porque ela não captou ainda. Tá? Mas em outros momentos, se você vai fazer, ela vai vir e vai guardar. Entendeu? Uma coisa que eu acho muito legal, eu lembro minha mãe fazendo isso. Nós morávamos em Petrópolis, eu tinha 6 anos. Eu lembro da minha mãe, tinha uma senhora que vivia numa casa do lado e a gente sabia que ela estava passando muita necessidade. Minha mãe fez. A gente não tinha muita coisa em casa, porque a gente estava naquela época comendo a alegria do povo, arroz, feijão e ovo. E eu lembro da minha mãe pegar uns ovos, pegar um pão que a gente tinha, era um pão domingo, era o que a gente tinha. Naquela época a gente comia bisnaga, sabe o que é bisnaga? Aquele pão, a bengala aqui, né? Minha mãe pegou um pedação assim, botou na chapa ali na frigideira, virou, botou na outra para ficar quentinho, pegou o ovo, deu uma mexida no ovo, botou alho, cebolinha cortadinha, fez aquele mexido, aquele cheiro bom. Eu falei, nossa mãe, agora hoje nós vamos arrepiar. Não é pra gente. Não, eu estou preparando para a vizinha. Foi, botou no meio daquele pão, fechou, botou no pratinho, envolvido num guardanapo de papel. Foi lá e levou para a vizinha. A vizinha agradeceu, gente, olha, muito obrigado. Aí depois dava para ver mais ou menos de longe a vizinha cortando aquele pedaço de pão, dando para os filhos. Não sei se aquele foi o único almoço que eles tiveram naquele dia. Minha mãe não falou nada, cara, mas eu entendi, cara, isso que minha mãe fez foi legal. Ela não falou, filho, ó, as pessoas, ó, senta aí, filho, pega o almoço, ó. Quando você vê alguém com necessidade, você fala, não precisou, gente. Simplesmente ouvir como faz. Esse é o desejo que Jesus tinha em vir para a terra e andar com os homens. Entendeu? E assim todo mundo tivesse consciência de ajudar o próximo. Justamente, um ia ensinar para o Sem outro. você ter que a pessoa ter que pedir. Justamente. Então isso eu aprendi, ó. Não é quando a pessoa pede, às vezes você vai lá e faz. Por bondade. Então a gente escreve, pessoal, nem sempre é de uma forma pensada, a gente vai absorvendo. Agora, se
as coisas fluem. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem uma luta muito grande nesse ponto aqui. Tudo bem? O que foi isso? O que foi isso? Sabe? Por isso que a gente vai escrever. Tem que tomar cuidado com o que eu vou escrever. E talvez se você conhecer o Senhor já numa idade mais adulta, a gente vai ter um trabalho dobrado. Tem que fazer esse processo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Pode acontecer. Cara, eu não sei se é uma pegadinha. Eu já estou reconhecendo. Ah, tá. É nada aula. Já estou reconhecendo a voz, já vou exortar depois. Eu queria falar uma coisa pra gente nesse ponto aqui, né? Antes da gente prosseguir. Pode acontecer de um crente se converter, em alguns momentos não querer fazer isso aqui. O que vocês... Um crente. Pode acontecer? Pode. Isso é certo ou errado? Isso é errado. Gente, já teve várias vezes de eu chegar, procurar aconselhar alguém, abrir a Bíblia e a pessoa fala, não penso assim, não é assim. O que ela está fazendo? Ela está atrapalhando esse processo de mudança de mente. Entendeu? Sabe o que às vezes, o que atrapalha às vezes a gente a mudar de mente? Eu acho que o nosso ego, a questão de eu estou falando, muitas vezes as coisas não foram erradas, mas eu quero provar tanto que você é, e no fim eu acabo me perdendo. Posso dizer então que seria o orgulho? Também. O que mais? O celular que toca pode atrapalhar profundamente a mudança da mente. É que a dona não está do lado, né? Todo mundo está olhando para a Natália, o celular não é dela. Tudo bem? Orgulho. E outra coisa que pode atrapalhar a nossa mudança de mente, eu vou pregar na mensagem hoje à noite. Tá bom? Então pensa aqui, pessoal. Eu tenho um livro de certo e errado. Tem que cuidar com esse livro. Fica de um lado da balança. E do outro lado da balança, o que eu tenho? Isso. Eu vou ter um hábito. O que mais? Oi? Não, agora na minha cabeça. De um lado eu tenho esse livrinho. Do outro lado eu tenho um hábito. Tenho um pensamento. O pensamento pode pesar minha consciência. Eu tive uma vez um pensamento de matar uma pessoa. Eu fiquei doente por causa disso. Fiquei doente por causa disso. Tive que me arrepender do meu intento, do meu pensamento. Um projeto ou plano. Eu tenho um plano ruim. Isso pode pesar a minha consciência. O meu projeto ruim. Tudo isso. Então, o que a minha consciência ela é? Ela é esse indicador que demonstra, ela serve para julgar e ela me demonstra o grau de concordância entre essas duas coisas, o que eu acredito ser certo e errado, ou atos, pensamentos, projetos, planos. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tá? Então, a consciência ela tem que função. Tudo bem? E ela vai julgar entre duas coisas. O que ela vai julgar? Antes do ato, vai julgar o meu livrinho, o que eu acredito ser certo ou errado, com o quê? Com o meu ato, com aquele pensamento. Tudo
pensar assim, pô, cara, eu vou sentar a mão na cara do... Vou dar um exemplo aqui, tá? Do Rogério. Vou ter que ir pulando, né? Pra sentar aqui. Tem que ir de vôlei, assim. Mas qual que é o que a gente vai fazer? Calma, cara, pensa aí, cara. Põe a mão na consciência, cara. Aí ele vai pensar, como crente, ele vai... A consciência dele vai julgar e vai dizer o quê? Então, alguns vão dizer, vai com força, nada a ver. Outros vão falar, não, cara, não faça isso. Porque você é um crente, isso é errado. Aí ele não faz. Aí o fato dele não ter feito, isso vai ser bom para a consciência dele. Então, mas aí a consciência não julgou certo e errado? Julgou. Ela não definiu o que é certo e errado. Ela julgou. Ela tem a função de julgar. Então, se ela julgou, ela cumpriu o seu papel. Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Estamos crescendo, né? Tá? Então, por exemplo, a Tati, eu vou chegar lá na frente de todo mundo e vou falar mal da Dodora lá. Aí a gente vai chegar, ô Tati, pensa um pouco. Cara, pensa, isso está certo. Aí o que ela vai usar? Essa área da decisão dela vai acionar a consciência. E a consciência vai botar num peso. Eu vou lá falar mal da Dodora na frente de todo mundo. Aí vai botar na outra o livrinho de certo e errado. E aí o que ela vai lembrar? Que não vai falar mal dos outros, porque isso está escrito lá que falar mal dos outros é errado. Então não funciona com um diabinho e anjo. Vai funcionar o seguinte, o que está certo, entendeu? A questão do diabinho e do anjo até poderia acontecer na hora que você estiver escrevendo. Entendeu? Mas depois que está escrito, sua consciência vai julgar aquilo. Está escrito, ela já sabe, ela já aprendeu que aquilo é errado. Fala. Eu não sei se eu vi, mas apareceu na televisão lá no Recife, aquela eu vi mais duas horas, não sei o que, uma reportagem do juiz começou a fazer, o mundo chegou em casa e saiu e perdeu. O que fez? Ele foi levado. E devolveu. Então o juiz ficou sabendo que policiar a pessoa, A lei brasileira ela é omissa, ela é muito difícil em casos de pessoas que querem acertar. Ela é difícil porque, assim, ninguém quer acertar na maioria das vezes. Mas o cara que foi lá, roubou um negócio e quer devolver, como é que faz? Nem sempre a lei ela prescreve, ó, o que você faz nesse caso que o cara quis devolver, entendeu? Então realmente aí tem essa dificuldade. No nosso caso, a gente tem que, por exemplo, acontece com a gente de coisas que a gente não sabe se é certo ou errado. Pode acontecer. O que a gente vai fazer nesse caso? Isso. Como que a gente faz? Isso. Como que a gente faz? Você procura saber, tá? Como é que faz? Você vai buscar um conselho, você vai... Pastor, tem algum texto que fala sobre isso? Isso pode me ajudar. Essa é a função do pastor também. Ajudar os membros da igreja, as pessoas que estão na igreja, não só membros, né? O seu rebanho, a olhar para as escrituras e buscar resposta nas escrituras. Falar, ó, isso aqui está errado, porque o que esse texto aqui diz? Cuidado aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Não é o pastor que vai dizer o que é certo e errado. Embora muitos crentes gostassem de que fosse. Porque o pastor é mais fácil de você manipular do que a Bíblia. A Bíblia você não consegue manipular. O que está escrito, o que está certo, ninguém muda. Agora, algumas pessoas gostam que seja um pastor que diz o que é certo e errado, porque esse eu vou lá, dou uma agradinho. Né? Por isso que o centro de autoridade de uma igreja precisa ser a Bíblia. Às vezes você vai ser encontro nessa gente, tá?
Sim. Isso é errado, por isso não agrada a Deus, porque quando eles não estiverem perto de você, estiverem todo mundo, não isso vai ser. Isso. É errado. E é muito importante, pessoal, isso. Eu quero muito que as minhas filhas vejam o papai delas como o grande cara do mundo, sabe assim, super-homem. Mas existe uma coisa que para o super-homem, é a palavra de Deus. O papai está fazendo alguma coisa, mas a Bíblia diz que aquilo errado, o papai vai se inclinar sobre a Bíblia e vai parar. Isso é importante a filha ver na vida dos pais, os filhos verem isso na vida dos pais. Que a Bíblia faz efeito na vida do pai. Porque se faz efeito na vida do super pai, da super mãe, então tem que ter efeito nela. Isso, gente, é automático. Creiam em mim. Acho que é o mais importante de tudo. Isso é muito importante. É o que você passa para os seus filhos, você tem que viver o que você passa para eles. Não adianta você passar e o seu filho que você não está vivendo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tudo bem, pessoal? Então, ó, a consciência ela serve para julgar. Ela julga entre aquilo que eu creio que é certo e errado e aquele ato, pensamento, projeto. Tudo bem? Tá? Quer falar, Cris? Tudo bem, pessoal? E é legal porque a consciência ela tem esse efeito anterior ao meu ato, graças a Deus. Entendeu? Uma consciência bem instruída vai me proteger de fazer muita bobagem. Entendeu? Eu chego lá como pastor, o Tuninho deixou o gasofilácio aberto, aí eu vejo lá uma nota azul, faz tempo que eu não vejo. E não é azul pequena, é aquela azul grande. Ai, Jesus. Agradeço o Senhor por ter me dado essa bênção. Olha. Vou pegar. Fiz um plano. Já cometi o ato? Fiz aqui só um plano. Um projeto iníquo. Certo? Vou pegar essa nota aqui. Vou pegar, vou pôr no bolso e vou sair no sapatinho. Mas como eu vou pegar sem que ninguém veja? Pô, vou fingir aqui que está desamarrado o meu cadastro. Mas o que eu estou fazendo? Só estou arquitetando o mal. Certo? Agora, esse projeto que eu estou fazendo é ruim ou é bom? Fala que é ruim, gente. Isso, é ruim. Agora, para alguns pode não ser ruim. Né? Lembra daquela história daqueles três líderes que faziam... Perguntaram assim, pô, 3 líderes, eram um pastor, um rabino e um frei. E eles estavam discutindo como eles faziam para separar dos dízimos o que era deles e o que era da paróquia ali, do que era de Deus. Aí o frei falou o seguinte, eu faço um círculo no chão, pego todos os envelopes e jogo para cima. O que cai dentro do círculo é meu, e o que cai fora é do Senhor. Aí beleza, aí perguntaram para o rabino, cara, eu faço parecido com isso. Eu faço também um círculo no chão, pego os envelopes e jogo para cima. O que cai dentro é da sinagoga, o que cai fora é meu. Aí chegaram para o pastor, o que eu faço é bem parecido com isso. Eu faço o círculo no chão, pego os envelopes e jogo para cima. O que Deus pegar é dele e o que cair é meu. Com certeza esse líder espiritual não vai achar que é pecado aquela notinha de 100 lá. Esse pilantra não vai achar. Mas um cara que lê a Bíblia vai saber que isso é errado, certo? E quando a gente acha
onde você pega. O que eu estou fazendo ao olhar? Eu que sei, aquele dinheiro não foi dado para mim. Certo, pessoal? Esse dinheiro aqui que eu estou olhando, essa notinha de 100 aqui que eu estou vendo, ela foi dada para mim? Não foi, é meu. Não é meu. Se não é meu, posso pegar? Não, isso é roubo. Certo? É roubo. Está escrito lá no meu livrinho e no seu também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou arquitetando um projeto iníquo, eu estou fazendo um plano do mal. Só que aí eu vou, antes de eu meter a mão aqui para fazer de conta que eu estou amarrando o sapato e meter a mão lá para pegar o dinheiro, eu vou levar isso para minha consciência, para ela. E aí o que vai acontecer? Esse projeto, esse plano que eu estou fazendo, vai bater, está correto? Não está correto. Não vai pesar, minha consciência já bateu. Ao invés de eu baixar para pegar o dinheiro, o que eu vou fazer? Sair para orar, pedir perdão, fazer jejum. Tá bom, pessoal? Vai sair de pé. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Mas esse limite é errado na cabeça dessa pessoa. Daquele lá é. Ele está afinando mal, ele sabe que não é nem para vacinar. Não, então. Por isso que eu vou pedir perdão. Porque não é nem para eu fazer esse tipo de projeto. Só que, como é que eu vou saber? Meu livrinho não funcionou bem. Porque a cara dele não está pensando nisso. Jesus sempre fala isso para a gente. A nova aliança que Jesus estabeleceu conosco, ela é muito profunda. Porque ela não vai falar só daquilo dos meus atos. Ela vai lidar também com os meus pensamentos. Lembra que Jesus fala em relação à impureza sexual? Lembra que Jesus fala assim, cara, se eu olhar para uma mulher com uma intenção, então a intenção também eu posso julgar aqui, né? Se eu olhar para uma mulher com uma intenção impura, cara, você já vai pedir perdão. Eu quero mentir mais tarde, mais Eu não. Tá com isso? Tô brincando. A gente primeiro arquiteta aquele plano, né? Na maioria das vezes pode ver se pega aqui. Isso, então, por isso que é legal, e isso demonstra um estágio espiritual. Quando você começar a perceber que você está arquitetando menos o mal, é porque você está crescendo. Mas aí entra a função da consciência da gente. Tudo bem, pessoal? Tá? Tudo bem isso aqui? Pessoal, qual que está sendo a minha... Eu já fiz isso algumas vezes com os irmãos, né? Não adianta, pessoal, eu sair correndo, dar uma matéria, se a pessoa não está entendendo por isso. Tudo bem? Então não adianta eu chegar e sair correndo, agora não vai falar isso, vou falar aquilo. Tudo bem? Tá? A gente precisa entender isso daqui. Então nós vamos fazer um exercício agora. Eu vou apagar aqui. Você vai pegar uma folha de papel e você vai explicar isso para a pessoa que está do seu lado. Em 10 minutos, tá bom? 5 minutos para cada um. Você vai fazer o desenho, vai fazer a tabela. Com papel.
E aí, como é que foi o exercício? Foi legal? Foi fácil? Foi bom? Você achou que o seu colega entendeu? Você achou que ele está entendendo também o conteúdo? Quem achou que a explicação do seu colega foi excelente? Lucas, então me ajuda aqui. Pode ser bem resumido. Pessoal, vamos ajudar o Lucas aqui. Ele faz só de resumo mesmo, tá? Faz só de resumo mesmo a função da nossa consciência, como ela funciona. Vamos lá? Rapidinho. A consciência é a balança, né, que serve para julgar. Também a função da nossa consciência é julgar. De um lado tem o livro de certo e errado do Lucas, certo e errado do Lucas, e do outro lado tem aquilo que eu fiz. Minha atitude, intenção, pensamento. Isso, o que eu fiz ou o que eu pensei. Quero fazer. O meu livro de certo e errado não é a palavra de Deus. E por isso não é perfeito. Mas quanto mais eu leio a palavra de Deus, o meu livro vai ficando mais conforme aquilo que Deus quer que eu pense. Aí essa balança que julga aquilo que eu faço, caso esteja aquém ou além do meu livro, a balança vai acusar, minha consciência vai apitar. Excelente, cara. Excelente. Salve de palmas. Pessoal, na semana que vem, eu acredito que a gente já está conseguindo lidar legal com a questão do o que é a nossa consciência e tal, né? Na semana que vem a gente vai ver de novo, eu vou dar um passinho para trás, só para a gente poder ver de novo. Cara, existem muitas coisas na vida da gente que não tem uma consciência boa, uma consciência funcionando, cara, arrebenta a gente. Então, eu quero estudar com vocês na semana que vem quais são os fatores que estão relacionados com uma consciência. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Um pai que tem dificuldade em falar a verdade. Com que força ele vai poder dizer para o filho: filho, fala a verdade para mim. A verdade, você não pode mentir. Com que força ele vai poder dizer isso? Não mente para o papai. Mentia do diabo. Como que ele vai falar isso? Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho na semana que vem como que uma consciência ela é importante, que fatores estão relacionados a uma consciência sadia. Tá bom, pessoal? Que bom. Fico animado aí, tá? O meu desejo, pessoal, não é só passar matéria, mas é que vocês realmente entendam, tá? Isso para mim é mais importante do que simplesmente eu dei o conteúdo. Cara, isso não é o mais importante, tá bom? Nós vamos orar, pedir que a nossa consciência funcione, né, nessas semanas aí. Nós temos luz, tanta luz. Quantos anos às vezes passamos sem entender isso, a importância da nossa consciência. Podemos também agradecer a Deus por ter nos dado esta faculdade mental, por ter nos dado isso, né? Por ter nos dado consciência. Isso protege a gente tanto, né? Se a gente deixar ela funcionar, né? Vamos orar por essas... Quem gostaria de orar? Agradecendo a Deus, pedindo também. Irmã, ora pra gente. Vamos, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor, que estamos aqui, meu Deus, escolhendo vir aqui para aprender a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo estudo que temos, meu Deus, tão rico, Senhor, e que realmente estejamos com compromisso, Senhor, de estarmos colocando em prática tudo que aprendemos aqui, Senhor. Que nós possamos estar de coração aberto, Senhor, para estar mudando tudo que está de errado em nossas vidas, Senhor. Está de errado, Senhor, nos nossos atos, meu Deus, que possamos estar cada vez mais buscando a sua palavra para nos ajudar, Senhor. Sabendo, meu Deus, que este livrinho pode ser recebido, Senhor, e pode ser alterado, Senhor. Possamos realmente não deixar que orgulho, Senhor, tome conta da gente, Senhor, mas possamos sempre estar com vontade, meu Deus, dispostos, Senhor, a fazer a sua vontade nas nossas vidas, Senhor.
E que tudo que aprendemos também possamos ajudar outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor, Senhor, que dedica esse tempo tão precioso para nós, Senhor. Que possamos realmente dar valor a tudo isso, Senhor, e pôr em prática na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor, te agradeço e peço que eu esteja abençoando esse restante de dia, Senhor, e que possamos voltar à noite animados, Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor. Que eu te peço e agradeço na vida de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito bom, viu? Estar com vocês. Lira.